Executiva do Ministério da Saúde, Ana Paula Soter, e eu, para falarmos um pouco sobre a grave crise da saúde pública no nosso país, sob esse governo ilegítimo de Michel Temer. Mas antes de iniciarmos, eu gostaria de registrar aqui a minha posição de lamentar o assassinato da fisioterapeuta Mirela Senna, de apenas 28 anos, brutalmente assassinada e, lamentavelmente, no nosso estado, onde impera não somente o machismo, mas a violência cotidiana contra a mulher. Pelas estatísticas da própria Secretaria de Defesa Social, uma mulher por dia, em média, é assassinada no nosso estado. Isso reflete a concepção machista existente na nossa sociedade, apesar de tantos esforços que foram feitos para mudá-la. A Lei Maria da Penha, o próprio projeto aprovado aqui no Senado, que trata do feminicídio, aquela situação em que a mulher é assassinada pelo simples fato de ser mulher, de não aceitar a abordagem ou de não aceitar satisfazer os desejos de pessoas nitidamente desequilibradas, como nesse caso é muito patente. Lamento mais uma vez que isso aconteça em Pernambuco. Esperamos que as medidas que sejam tomadas pelo governo estadual venham ao encontro dessa aspiração da sociedade, que é de eliminar completamente a violência contra a mulher. Mas, retornando aqui ao assunto que nos trouxe, nós estamos vivendo hoje no Brasil uma situação muito crítica do sistema de saúde. O SUS, Sistema Único de Saúde, foi criado em 1988, aprovado em 1988, implementado em 1990, para garantir que todos os cidadãos e cidadãs brasileiros pudessem ter acesso à saúde gratuita, à saúde de qualidade e à saúde que pudesse resolver todos os problemas que a população tem. Ao longo de vários anos, os diversos governos que sucederam esse processo constituinte, cada um deles colocou uma pedra para a construção do Sistema Único de Saúde. Porém, agora no governo desse presidente ilegítimo e sem voto, que é Michel Temer, foi escolhido um ministro da Saúde que até agora só tem feito desmontar as políticas dessa que é, sem dúvida, uma das ações mais importantes do Estado brasileiro. Aliás, o SUS é o maior sistema público de saúde do mundo, atendendo aproximadamente a 170 milhões de brasileiros. E o que nós estamos vendo agora é o desmonte de programas extremamente importantes, como, por exemplo, a farmácia popular. Eu tive a oportunidade de ser ministro do governo Lula e foi durante o período em que fui ministro que nós criamos a farmácia popular. E aí a gente poderia já comentar aqui o desmonte que se está fazendo na farmácia popular. Tanto naquele modelo em que a farmácia era administrada e financiada diretamente pelo governo federal, com medicamentos a baixo custo, quanto também naquele outro modelo que é o Aqui Tem Farmácia Popular, que garante medicamentos para diabetes, hipertensão, asma, entre outros problemas, gratuitamente à população mais carente. Então, Ana, você podia comentar um pouco essa ação que o governo Temer vem desenvolvendo para desmontar o programa Farmácia Popular? Isso, eu acho que a gente pode também fazer uma discussão interagindo essa questão da farmácia popular com a própria questão do desfinanciamento. Porque o financiamento da saúde pública hoje no país, a gente pensa e compara o Brasil com outros países que também têm saúde como direito universal, o gasto público, né, em relação ao PIB é em torno de 70%. No Brasil a gente está muito abaixo, já é historicamente inferior a esse patamar, ficando em torno de 48% o gasto público e 52% o gasto privado. E, Humberto, nesse gasto privado, né, a maioria do gasto privado diz respeito exatamente ao gasto da família com medicamento. Então, quando a gente, né, enfrenta a crise, né, econômica, achando que o problema é um problema de gasto, congela os gastos da saúde por 20 anos, que é uma temeridade, porque a gente não pode impedir que a população envelheça, que a população adoeça, que a gente precise de tecnologia. E, além disso, a gente fecha, né, a gente
fere de morte um programa como o programa da farmácia popular, a gente está dizendo que mesmo com a crise econômica da população, ela vai ter que gastar mais dinheiro com medicamento, que já é onde o gasto mais pesa no bolso, né, quando o gasto se refere à questão da saúde. Então, é muito grave. E nesse desmonte, 20% das farmácias que eram credenciadas para o programa Aqui Tem Farmácia Popular, esse onde há distribuição gratuita de medicamentos para hipertensão, diabetes, asma e outros problemas, significa 20% de redução das farmácias que eram credenciadas. Isso leva a que muita gente que só conseguia ter acesso a esses medicamentos por essa via, deixe de ter acesso. Em relação àquelas farmácias que eram diretamente controladas e administradas pelo governo, foram 400 unidades que foram fechadas. Nessas farmácias, os medicamentos eram vendidos a 10% do valor do mercado, ou seja, das farmácias privadas. Portanto, é um desmonte muito grave, mostrando que esse governo quer colocar todo o peso da crise sobre as costas dos mais pobres, dos mais necessitados. Mas outra preocupação importante que nós temos diz respeito ao programa Mais Médicos. Esse programa, ao lado do SAMU, são os dois programas mais bem avaliados, não só da área de saúde, mas de todo o governo, desse e dos governos anteriores de Lula e de Dilma. E o Mais Médicos, ele levou o médico para regiões onde sequer uma vez na vida as pessoas tinham visto ou tinham sido assistidas por um profissional de medicina. Aldeias indígenas, pequenas cidades do interior, periferia das grandes cidades, e agora esse programa está sendo reduzido. Por exemplo, a cobertura, que chegou a ser de mais de 65 milhões de pessoas, que antes não eram atendidas, foi reduzido em 15%. Isso significa que 8 milhões de pessoas que tinham profissionais do Mais Médicos não tem mais. E para completar, esse problema tende a se agravar, porque desde o início do ano, uma quantidade importante de médicos desse programa não recebem em dia as suas remunerações, os seus salários, né? Acho que você podia comentar um pouco também o que isso representa e o peso que tem o Mais Médicos para que nós possamos melhorar os indicadores de saúde da população brasileira. Então, eu acho que esse desmonte do Mais Médico vai muito de encontro com a fala, né, do atual ministro da Saúde, quando ressalta que não é papel do Estado brasileiro regular, né, a política pública. Ele falou isso em relação aos planos de saúde, ele falou isso, então ele acha que a questão da saúde é uma questão que o mercado resolve. Por que eu estou dizendo isso e fazendo essa correlação? Porque o Mais Médico foi a maior ação de regulação que um Estado fez, né, em relação aos profissionais de saúde. A gente sabe, você sabe que foi ministro da Saúde, eu também tive recentemente no Ministério, a dificuldade que temos para levar médico, né, para as populações indígenas, para o interior do país. Quando o Estado brasileiro bancou o Mais Médico, muito mais do que uma política de governo, foi uma política de Estado, regulou exatamente essa questão de colocar o profissional médico onde tinha necessidade. Então, ao reduzir, né, a expansão, ao parar a expansão e reduzir o quantitativo de profissional, isso significa que tem gente ficando desassistida, porque essa população, os 60 milhões de brasileiros que passaram a ter acesso, eram pessoas que nunca tinham tido um médico na sua comunidade. Então, isso é muito grave. Além disso, eu acho que reforça essa sua preocupação o fato dessa semana a gente ter sido surpreendido com a mudança no orçamento do Ministério da Saúde, que colocou o Mais Médico, que antes, dentro do orçamento, estava como despesa obrigatória, passou a ser agora despesa discricionária. É uma questão meramente orçamentária, mas num governo, né, que está demonstrando a cada dia sua intenção de desmontar o Mais Médico, isso é muito arriscado, porque isso significa que coloca o programa, do ponto de vista orçamentário, em grande vulnerabilidade. Porque ao ser uma medida, ao ser dentro do orçamento uma ação de despesa discricionária, está passível, né, de ser cortado, de ser contingenciado, né? Então isso também é uma fragilidade muito grande que a gente vai ter que enfrentar em relação ao Mais Médico. Além disso, tem outra contradição que eu também evidencio na fala do ministro, porque na apresentação, acho que essa semana também aqui no Congresso,
o ministro colocou como prioridade a questão de mais médicos brasileiros no programa Mais Médico. Isso, inclusive, é um acordo feito também com o Ministério Público, com o Tribunal de Contas. Porém, ao tirar do Mais Médico um incentivo de 10% em relação à nota do profissional que fosse disputar, concorrer depois a uma vaga de residência médica, isso foi uma grande, vamos dizer assim, um grande atrativo para o médico brasileiro entrar no programa, porque ele passava um ano no Mais Médico, o ano seguinte ele ia fazer o concurso de residência médica, ele já tinha 10% de nota diferenciada dos demais concorrentes. E isso na portaria que foi publicada por esse governo, por esse ministro, esse incentivo desapareceu. Então, eu não consigo entender como ele diz que vai colocar mais médico brasileiro e tira o principal incentivo para os médicos brasileiros estarem vindo para o programa. De 2013 até 2016, a gente praticamente vem ocupando todas as novas vagas com médico brasileiro. Pois é importante entender isso. Quando a Ana Paula diz que aqueles recursos que eram obrigatórios, de execução obrigatória, passam a ser discricionários, quer dizer que anteriormente o ministro, ou quem quer que fosse do Ministério da Saúde, não poderia desviar esse recurso para pagamento do Mais Médicos, para pagamento de qualquer outro programa, mesmo dentro da área da saúde. Quando esses recursos passam a ser discricionários, significa que o ministro ou a cúpula do ministério poderá tirar recursos desse programa e aplicar em outros que ele ache que sejam prioritários. Isso fatalmente vai levar a um esvaziamento do programa. E também em relação a esse outro ponto que ela abordou, de atração de médicos brasileiros, porque boa parte dos médicos brasileiros não quer trabalhar em lugares remotos, nas periferias. Nós temos um mercado de trabalho para os médicos que é muito aquecido, que é muito favorável aos médicos. Então, essa era uma maneira de dar algum plus, algum mais, para que os profissionais fossem para lá. Como todo mundo quer ter uma especialidade, e a forma de especialização mais comum que nós temos no Brasil é a residência médica, quem ia para o Mais Médico ganhava um bônus na disputa do concurso para a residência médica. E isso também vai deixar de acontecer. Então, eu não tenho dúvida de que o Mais Médicos está na mira desse governo para ser extinto. E o que é que o governo pretende fazer para, segundo eles, garantir aos mais pobres o atendimento? Não é ampliar o SUS como todos os governos depois de 88 fizeram, ao contrário, é para abrir para o setor privado um mercado que seria o das pessoas mais pobres, por intermédio desses planos de saúde populares que nada mais são do que uma mentira, uma fraude, uma coisa que só vai beneficiar as empresas de planos e de seguros de saúde. Como é que essa coisa vai funcionar? Eles vão oferecer à população mais pobre um plano de saúde mais barato do que o que nós encontramos aí, e nem deverá ser tão barato, mas mais barato do que os planos que estão aí, só que esses planos vão dar direito a pouquíssimas ações de saúde. Vão dar direito a uma consulta. Se você precisar ir para o especialista, tem que passar primeiro pelo médico geral para resolver se vai para o especialista. Os exames que serão oferecidos são exames extremamente simples. E se você precisar de algo mais sofisticado, mais especializado, ou que exija, pela gravidade do caso, um atendimento mais complexo, o que vai acontecer é que eles vão mandar para o SUS. Ou seja, é como se nós estivéssemos com o dinheiro público financiando um modelo de atenção à saúde que é privado. Me parece que é uma coisa muito grave também, não é, Ana Paula? Então, a população, eu acho que precisa estar bastante atenta a essa questão, né? Porque, na verdade, quem vai financiar esse plano popular? Né? Porque a gente está vivendo, o argumento é que está se vivendo uma situação de crise econômica. Se a população está saindo dos planos de saúde porque não tem condição de bancar, né, os planos de saúde. Mesmo sendo mais barato, mas vai significar que vai ter que ser em cash, quer dizer, a população vai ter que tirar o dinheiro do bolso para pagar esse plano de atendimento que ela já tem no Sistema Único de Saúde. Porque, na verdade, a gente tem saúde da família hoje que tem uma cobertura significativa, né, no país. Então, são quase 50 mil unidades básicas de saúde. Então, o plano vai oferecer essas unidades básicas,
né, sendo que privadas, a população tendo que pagar, ela tem isso de graça, e quando efetivamente ela precisar recorrer a um especialista, a uma vaga de internação, a um exame de ultrassonografia, a um cardiologista, quer dizer assim, vai continuar o mesmo estrangulamento, né, para atingir esse outro nível de assistência. E aí o plano não vai garantir, quem vai garantir é o SUS. Então, na minha avaliação, acho que na nossa avaliação, vai ser extremamente desorganizado, né, para o sistema, né, a implantação, né, desses planos. A proposta que o Ministério apresentou e encaminhou para a ANS, ela não é uma proposta muito clara, a gente precisa aprofundar, mas já em tese a gente vê que tem muitas dificuldades. Pois é. Bem, para tentar enfrentar esse problema, impedir que o governo continue com esses planos, nós procuramos tomar algumas medidas. Em primeiro lugar, eu apresentei uma proposta de decreto legislativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o Congresso Nacional vai suspender uma decisão tomada pelo Ministério da Saúde, isso é, se o decreto for aprovado, e nesse decreto eu proponho que aquilo que foi definido pelo Congresso no orçamento como despesa obrigatória para os mais médicos continue como despesa obrigatória. Isso é uma primeira questão. E uma segunda questão foi a convocação que nós fizemos do ministro da Saúde para que ele venha até aqui o Congresso Nacional e possa esclarecer que política de saúde é essa que está destruindo o SUS e condenando o povo brasileiro a perder coisas extremamente importantes que conquistaram na área da saúde a partir da Constituição de 1988. Para isso, nós precisamos do apoio de vocês, nós precisamos da mobilização da sociedade, nós precisamos da denúncia sobre o que se pretende fazer no Brasil com as políticas sociais, e tenho certeza que a população brasileira reconhece o SUS como uma conquista sua e vai lutar por isso. Aqui no Congresso nós já estamos fazendo isso. Muito obrigado a todos vocês.